Fala galera, saudações tricolores, como é que vocês estão? Felizes, né? A vitória ontem fora de casa, mais uma vitória fora de casa, a segunda seguida no Campeonato Brasileiro. Uma vitória que nos garante na Libertadores. E será que o Fernando Diniz é um milagreiro? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes disso, obviamente, como sempre, eu encho o seu saco pedindo que você se inscreva no canal, deixa seu like, aperta gostoso no badalo do Alê, lá no sininho para você receber as notificações, compartilhe esse vídeo com algum tricolor, comenta aqui embaixo o que você achou da vitória. Para você, o Fernando Diniz é um milagreiro? Coloca aqui embaixo nos comentários e bora pro vídeo. Vitória sensacional do Fluminense, sem ser uma partida irretocável como foi contra o Corinthians, mas uma vitória sensacional em termos práticos. Um primeiro tempo muito bom, onde perdemos gols que não podemos perder, né? Nem num jogo contra um time desesperado como o Ceará, né? Para fugir da zona de rebaixamento, muito menos com os times da parte de cima da tabela. É muito perigoso você perder tantos gols. No mesmo lance, 2 bolas no travessão, não dá para perder tanto gol assim, né? Mas, apesar de um primeiro tempo bom, mas perdedor de gols, no segundo tempo não tão bom, Cano, sempre ele, faz o L, foi lá e deixou o dele num lance de... Num primeiro momento eu achei que tinha sido sorte, eu achei que ele tinha corrido, a bola tinha batido nele e entrado, mas não, foi puro oportunismo, né? O Arias chuta e ele se antecipa, desvia a bola do goleiro, né, em posição legal. Os jogadores do Ceará ainda reclamaram, como é de praxe no Brasil, tem certeza que não estava impedido, mas vai lá reclamar e encher o saco do árbitro, que dessa vez não fez nenhuma cagada, né, que é normal ser um caos, né, na arbitragem, o senhor Rafael. E dessa vez não, dessa vez foi uma arbitragem tranquila, acertou em todos os lances, eu não vi nenhum erro, né, da arbitragem, inclusive na expulsão do Clebão. Aliás, que expulsão tosca. Eu, se sou presidente do Ceará, eu multo esse moleque em 50% do salário. Mas pra gente foi boa, né? Eles ficaram com 1 a menos e facilitou a nossa vitória, né? Cano chegou aos 21 gols no Campeonato Brasileiro, né? E é hoje o artilheiro do universo, né? Aliás, hoje não, já há algum tempo ele é o artilheiro do universo, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro, vem aí quebrando recordes, né? E eu espero, sinceramente, né, que embora o contrato dele vá até o final do ano que vem, eu espero que a diretoria do Fluminense já faça uma proposta logo para ele ficar mais 1 ou 2 anos, pensando sempre na idade dele, ele já tem 34 anos, né, porque é um cara que se dedica muito, né, que se cuida muito e que se entrega completamente durante o jogo. Não raras às vezes, né, o Fluminense perde a bola e o primeiro a dar combate retornando ao meio campo ou até a nossa intermediária é o Cano, né, muito antes do Arias, muito antes do Matheus Martins quando está em campo, né, um cara que se dedica integralmente. E eu volto a dizer, o Fluminense tem um 9, quase 10 muito bom, porque a gente não tem lateral esquerdo. Ontem provou-se mais uma vez que o Cristiano não é jogador de futebol. Não é possível um jogador não conseguir dominar uma bola, não conseguir um lateral, não conseguir fazer um cruzamento. Aquelas assistências lá pelo time dele da Moldávia contra o Real Madrid foram acaso, porque ele não acerta um cruzamento, ele marca mal, ele não se posiciona bem. Quando vai ao ataque, via de regra, ele atrapalha o ataque, né? Ele não é jogador de futebol. Mas a gente não tem muita opção para a lateral esquerda. A opção que rendeu um pouco melhor foi o Calegari, e o Calegari se machucou. A gente não sabe quando ele vai voltar, né? E aí, além do Cristiano, o Pineda não joga mais, vai voltar para o Barcelona de Guayaquil, né? E temos o nosso querido Caio Cafuringa, né? E eu prometi lá no Twitter que eu ia chamá-lo só de Caio Cafuringa por conta do apoio que ele deu ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Caio Cafuringa, né, que é aquele atacante rápido que não faz gol, ele é uma opção talvez melhor. Inacreditável eu estar falando isso, eu sei, né, eu vou ali me matar e já volto, mas é uma opção para a lateral esquerda do Fluminense. O meio-campo, o André não jogou tão bem como em outras vezes, errou alguns passes que normalmente ele não erra. Martinelli foi melhor que ele, na minha opinião. E o Ganso é o Ganso. O Ganso é o cara de um toque só. Se o Cano é o cara de um toque só para dentro do gol,
O Ganso é aquele cara que às vezes num toque só ele desarma a defesa inteira, e ontem ele fez isso umas 2 ou 3 vezes, inclusive deixando o Cano na cara do gol, naquela que ele chutou de bico, e infelizmente não fez o gol. Né? O fato é que a vitória de 1-0 foi magrinha, mas o que conta são os 3 pontos, o que vale são os 3 pontos, e a gente está classificado para a Libertadores. Né? Ainda matematicamente para a fase preliminar da Libertadores, né? Chamada também de pré-Libertadores, mas estamos classificados, e eu vou ousar dizer a vocês, nós estamos já na fase de grupo. O Fluminense não vai ficar fora da fase de grupos da Libertadores, e isso é sensacional, porque são jogos a menos a serem disputados na temporada, né? Porque não vão ter lá as 2 fases de pré-Libertadores, e é muito bom financeiramente, porque isso garante 3 milhões de dólares, se eu não me engano, na conta do Fluminense, pelos jogos em casa. Então, o Fluminense lucra financeiramente, o Fluminense lucra esportivamente, porque vai jogar menos jogos, menos riscos de contusão, cansaço, essa viagem, né? E o Fluminense ganha com isso. Né? E eu afirmo de novo, o Fluminense está na fase de grupo. É óbvio que eu quero ganhar do São Paulo, eu quero ganhar do Goiás, eu quero ganhar do Bragantino, para a gente tentar chegar, a gente está em quarto, tentar chegar de repente terceiro, quem sabe até segundo, né? E isso também aumenta o din-din da premiação do Campeonato Brasileiro. Mas excepcional saber, já que estamos matematicamente quase classificados à fase de grupos, mas na minha opinião já estamos na fase de grupos. Ainda mais que hoje tem São Paulo e Atlético, um empate ali cai como uma luva, uma vitória do São Paulo também não é ruim, e nós vamos caminhando aí serelepes para a Libertadores de 2023. O outro assunto que eu queria falar é muita coisa que a gente tem falado, eu tenho falado, né, que o Diniz faz milagre. Né? Seria Diniz um milagreiro? Bom, em primeiro lugar, eu não acredito em milagre, eu acredito em trabalho. Né? E o Diniz é, sem dúvida nenhuma, o melhor técnico brasileiro em atividade. Né? O que ele consegue tirar de jogadores pouco expressivos ou medianos por conta de um sistema de jogo é fantástico. Né? E ele quebrou muita coisa. Mas você sabe jogar dessa forma. Ele foi lá, trocou o 4-3-3 por um 4-4-2 e o time continuou jogando bem. Né? Perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Nonato e continuou jogando bem. Oscila? Claro que oscila. Todos os jogadores oscilam. Ainda mais um time que tem alguns garotos ali com 20 anos. Esses caras vão oscilar. O Matheus Martins vai oscilar, o Martinelli, o André. O André ontem não foi bem. Né? Então, o que se falava do Abel, que tirava leite de pedra e chegava em 17º, 16º, 15º, 17º não, você não cairia. 14º, como foi em 2 anos seguidos com o Abel. Hoje se tira leite de pedra e o Fluminense está em 4º lugar. Né? O Fluminense está em 4º lugar. Se vencer os 3 jogos, pode chegar em 3º ou quem sabe até em 2º. Né? E isso é um trabalho do Fernando Diniz, porque se dependesse da diretoria do Fluminense, meu amigo, o Fluminense estaria lascado, como diz o Gil do Vigor. Então, o Diniz não faz milagre, o Diniz não é milagreiro, o Diniz é competente. Né? É um grandíssimo treinador, e a torcida, não só do Fluminense, mas todas as torcidas precisam entender, né, que um trabalho vencedor não acontece em 3 meses, em 2 meses. Né? Muitas vezes, não só a torcida do Fluminense, mas todas as outras, eu vi xingar o técnico e pedir fora fulano, né, com 5, 6 jogos. Hoje, com o Fluminense em 4º lugar, ainda tem gente que a qualquer mau jogo, mesmo ganhando, já começa a falar mal do Diniz. Tem muita gente com esse vício em imediatismo, esse vício imediatista. E o futebol não é imediatista. Para você construir um modelo de jogo, né, ainda mais quando você entra num time com um elenco que não foi você que montou. E aí eu estou com uma expectativa muito grande pela manutenção do Diniz como técnico e ele montar o elenco do ano que vem. Porque aí ele vai ter um elenco, né, se a diretoria permitir, né, a feição do modelo de jogo dele. E se sem ser ele que montou o elenco, ele não pediu Cristiano, ele não pediu Caio Paulista, ele não pediu Pineda, ele não pediu Wellington, e aí alguém vai falar assim, mas ele elogia o Wellington. Tem que elogiar. Então, se você é chefe de alguém, se você é, né, um líder de
de uma equipe, em alguma empresa, em qualquer lugar no trabalho, né? Você vai falar mal do cara publicamente? Não. Você vai elogiar o cara publicamente e no cantinho, sozinho, você e ele, no tete-a-tete, você vai fazer a crítica e vai oferecer a oportunidade de melhoria. E isso o Fernando Diniz faz como ninguém, apesar às vezes dos excessos dele na beira do campo. Então precisa de tempo, gente. O Guardiola foi para o Manchester City e não ganhou nada no primeiro ano. Ou se ganhou lá a Copa da Liga da Lagoa de Freitas lá, Rodrigo de Freitas lá, porque aquele torneiozinho menor que tem na Inglaterra. Mas eu acho que não ganhou nada. Se fosse aqui, fora Guardiola, e não só na torcida do Fluminense, em todas as torcidas. Precisa de tempo. E ele vai ter esse tempo caso renove o contrato, monte o elenco para o ano que vem, e eu tenho certeza absoluta que títulos virão em 2023, apesar do Mário Bittencourt e independente de quem assumir a presidência do Fluminense. Porque mantendo o Fernando Diniz e dando a ele o time adequado para o sistema de jogo dele, a gente vai ser campeão. Tá bom? Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.